projeto Tribunal que é da nossa conta chega à região norte do estado. E ainda, contas de governo são apreciadas pelos conselheiros do Pleno. Mais de R$70 mil terão que ser ressarcidos aos cofres públicos da Prefeitura de Corguinho. Convênios, contratos administrativos são apreciados pelos conselheiros durante a sessão da primeira Câmara. Está no ar mais uma edição do TCE na TV. Avanço na gestão dos municípios do norte de Mato Grosso do Sul. O benefício vem pelo projeto O Tribunal que é da nossa conta. Veja os detalhes. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul amplia o diálogo institucional com os gestores públicos. Em mais uma ação pela excelência na administração pública, leva o projeto O Tribunal que é da nossa conta à região norte do estado. Coxim foi a sede onde o TCE-MS promoveu a 14 municípios orientação para contribuir com o aperfeiçoamento na prestação das contas públicas. Na pauta das palestras e oficinas, as atividades e procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas do Estado depois da implantação das divisões temáticas. A Resolução 88, licitações, compras e auditorias foram os principais temas abordados durante a segunda edição do projeto, que dessa vez reuniu gestores dos municípios da jurisdição do conselheiro Valdir Neves, que também é diretor da Escola Superior de Controle Externo. O Tribunal de Contas continua a perseguir a ideia de fazer um trabalho preventivo. Essa é a orientação do nosso presidente Irã, é a orientação do colegiado e é a disposição de todos, dos nossos técnicos também, contribuir em levar esses esclarecimentos e essa orientação. O projeto O Tribunal que é da nossa conta quer aproximar o TCE-MS dos jurisdicionados, ampliando o conhecimento de todos em gestão pública por meio de ações preventivas. Com essa pedagogia, com essa prevenção que o tribunal sinaliza, eu acho que nós temos a ganhar à medida que os nossos funcionários têm mais condições de fazer com que o envio dos documentos, com que a prestação das contas possam acontecer da melhor forma. Nós esperamos errar menos, porque acho que o erro é inerente à condição humana, mas nós esperamos errar menos e entregar aquilo que a sociedade espera de nós, a boa aplicação do dinheiro público. O Tribunal de Contas trabalha pelo aprimoramento dos seus serviços e quer, através de ações como esta, compartilhar boas práticas, somando esforços com os gestores do Estado. Projeto como esse, onde integra e aproxima o Tribunal de Contas do seu jurisdicionado, isso tem um efeito extremamente significativo e prático. Eu creio que com as novas ferramentas, com os novos atos normativos que permitem atuação a priori ou no máximo concomitante, a gente possa auxiliar o gestor a ter uma gestão mais profícua e, com isso, alcançarmos os resultados almejados pela sociedade. TCE-MS. Gestão descentralizada. Os conselheiros julgaram 29 processos durante a sessão da primeira Câmara, entre convênios, contratos administrativos, ata de registro de preços e licitações. No contrato de obras da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, o conselheiro Valdir Neves votou pela regularidade e legalidade da execução financeira e a quitação aos ordenadores de despesas, bem como seu arquivamento. 16.682/2012, contrato de obra da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima, tendo como responsável José Carlos Barbosa e Vitor Dib Yasbeck Filho, voto pela regularidade e legalidade da execução financeira e a quitação de despesa, bem como seu arquivamento. A ata de registro de preços para aquisição de combustíveis para o município de Terenos foi considerado irregular pelo conselheiro Márcio Monteiro por erro na modalidade escolhida para a contratação e por haver fraude em um dos documentos apresentados pelo licitante. 8.904/2016. Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Castro
Rezende Diniz Brandão, um pregão presencial número 5 de 2016, o objeto registro de preço para aquisição de combustível. Voto no seguinte sentido: declarar irregular o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e o termo de apostilamento hora analisado. Aplicar multa no valor de 50 UFERMs a responsável, remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para que este oficie o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul para avaliar a parte de eventuais infrações penais nas contas analisadas. Mais de R$70 mil terão que ser ressarcidos aos cofres públicos da Prefeitura de Corguinho. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 25 processos, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas e votando pela irregularidade do procedimento licitatório realizado pelo município de Bandeirantes. Processo 8.468/2014, onde acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do procedimento licitatório, pregão presencial número 3/2014, realizado pelo município de Bandeirantes, por descumprimento do termo de cooperação mútua número 1/2015, ante a ausência da relação nominal dos alunos e sua faixa etária, pela irregularidade da formalização do contrato número 2/2014, celebrado com a microempresa Natasha Brum Garcês, em razão da ausência do certificado de registro e licenciamento do veículo e também da certidão negativa de infração de trânsito, pela regularidade da formalização do primeiro termo aditivo e da execução financeira, em razão da observância aos regramentos contidos nas leis federais 8.666 de 93, número 10.520 de 2002 e 4.320 de 64, pela aplicação de multa de 230 UFERMs ao senhor Márcio Faustino de Queiroz. A auditora substituta de conselheiro Patrícia Sarmento relatou 12 processos, votando pela regularidade do procedimento licitatório realizado pela Prefeitura de Laguna Carapã. Processo 10.227/2018, de Baitaiporã, sob a responsabilidade do senhor Dilmo Teixeira e da senhora Marcela Macedo. Vota no sentido de declarar regular o procedimento licitatório e a ata de registro de preço número 15/2018. O conselheiro Gerson Domingos determinou a devolução de mais de R$70 mil aos cofres públicos de Corguinho. Processo 6.222/2013 do contrato 8/2013 da Prefeitura Municipal de Corguinho com o Alto Posto Portal do Pantanal Limitada para o fornecimento de combustível para a frota do município e gás de cozinha GLP, interessado Dalton de Souza Lima, prefeito à época. Voto pela regularidade da formalização do contrato dos primeiro, segundo, terceiro e quarto termo aditivo, pela irregularidade de execução financeira, pela aplicação de multa de 100 UFERMs e a impugnação de R$ 78.641,31 ao interessado em razão dos pagamentos sem comprovação fiscal. Contas de governo do Estado são apreciadas pelos conselheiros do Pleno durante a sessão realizada no dia 29 de maio. A prestação de contas foi relatada pelo vice-presidente conselheiro Flávio Caiati, que pontuou em seu relatório observações, ressalvas e recomendações ao governador Reinaldo Azambuja. Ressalva 1. Não observância da regra do artigo 4º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela não edição de regras para efetivar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Recomendação 1. Ao governador do Estado para que ele faça incluir na elaboração do projeto da LDO de 2019 os critérios e métodos para o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, de que tratam os dispositivos do artigo 4º, inciso 1º, e da Lei Constitucional Federal número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalva 2. Baixo índice de recebimentos efetivo de valores da dívida ativa, recomendando ao senhor governador do Estado para que ele determine a realização de estudos por grupo
ou por grupos de trabalho específicos com a finalidade de apurar as causas do resultado insatisfatório no recebimento de créditos públicos e de encontrar, até mesmo implementar, mecanismos eficazes para a gestão, a cobrança ou recebimento de valores inscritos na dívida ativa do nosso Estado. Ressalva 3. Valores de atualização do saldo de precatórios judiciais incompatíveis com os índices ajustados com os tribunais de justiça e regional do trabalho. Recomendação 3, ao senhor governador do Estado, para que ele determine à Procuradoria-Geral do Estado a apresentação a esse Tribunal de Contas dos devidos esclarecimentos sobre a incompatibilidade do saldo corrigido de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018. Ressalva 4. Contábil, infringência à regra do artigo 98 da Lei Federal 4.320 de 1964, uma vez que foram inadequados ou equivocados os cálculos e a escrituração do valor referente ao saldo para o exercício seguinte da dívida BNDES, Estados Modal Rodoviário. Recomendação 4. Para que se promova a devida correção no exercício financeiro seguinte e que seja observada a regular elaboração do anexo 16, previsto na Lei Federal 4.320, de 1964, demonstrativo da dívida fundada, interna, consolidada. Ressalva 5. Despesas com pessoal e despesas total de gastos com pessoal do Poder Executivo está acima do limite prudencial de 46,55% da receita corrente líquida. Recomendação ao senhor governador de Estado para que ele tome as providências cabíveis para que seja dado cumprimento às prescrições dos artigos 22, parágrafo único, 23, caput e 59, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Complementar 101 de 2000, adequando ou enquadrando o total da despesa com pessoal do Poder Executivo a limites inferiores àquele estabelecido como limite prudencial. Ressalva 6ª, destinar, no mínimo, 0,5% da receita tributária líquida do Estado à Fundação de Apoio e Desenvolvimento, Ensino, Ciência e Tecnologia, em conformidade com o disposto do artigo 42 do Ato de Disposições Constitucionais Gerais e transitórias à Constituição Estadual e no artigo 5º da Lei 1.860, de 3 de julho de 1998. Recomendação número 6, ao senhor governador de Estado, para que ele determine a inclusão nas leis orçamentárias anuais de dotações que, no seu total, signifiquem o percentual mínimo indicado na ressalva ensejadora desta recomendação, bem como faça cumprir, nos âmbitos da receita e da despesa do Fundeb, as prescrições constitucionais legais supramencionadas. Seja efetivada a fiscalização na modalidade de monitoramento para o fim de acompanhar ou verificar o atendimento dos termos dessa deliberação e os resultados dela advindos, com fundamento na regra do artigo 31 da Lei Complementar 160, de 2012, na redação da Lei Complementar 231, de 2016. E, terceiro, sejam comunicadas às autoridades competentes sobre o resultado do presente ato colegiado de apreciação, assim que transitado em julgado nos termos do artigo 50 da Lei Complementar 160, de 2012, especialmente o presidente da Assembleia Legislativa e o senhor governador do Estado. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.